nós estamos recebendo o endocrinologista Dr. Carlos André Tonelli. Dr. Tonelli, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Tarsila. É uma satisfação poder estar aqui com vocês e agora de cara nova, né? Nova proposta Difusora Mulher, das 11 da manhã às 2 da tarde e 2 apresentadoras. Perguntas em dobro agora, doutora. Pronto para responder? Hoje é um tema muito interessante porque a diabetes, quem não conhece uma pessoa que tem diabetes, já não viu uma pessoa com algum problema relacionado a diabetes. Eu tenho uma amiga, eu até trago um depoimento pessoal, às vezes nós nos reunimos, termina o jantar, ela vai lá, faz aquela aplicação de insulina no corpo dela, é uma constante para uma pessoa que tem diabetes. Doutor, o que é a diabetes no corpo da gente? Bem, primeiro, bem lembrado que tu colocou que tu tens uma amiga que eu acredito que todo mundo deve ter algum conhecido que tem diabetes, né? Só para ter uma ideia, nós temos uma estimativa aí de 350 milhões de pessoas com diabetes no mundo todo. Só no Brasil nós devemos ter em torno de 12 milhões de pessoas com diabetes. Então, realmente, todo mundo deve ter algum conhecido, né? 12 milhões de pessoas com diabetes. É um número bastante alto. No Brasil, né? No Brasil. Porque no mundo é 350 milhões. E como a gente está tendo uma epidemia de obesidade, e o diabetes tem muito a ver com a obesidade, né? As estimativas são que as coisas piorem, né? Piorem bastante. Então, todo mundo está preocupado com isso, né? Inclusive, fora do país, a gente tem visto assim, uma preocupação muito grande de orientar as pessoas sobre o que é o diabetes, sobre como fazer para evitar, né? Para que as pessoas entendam o que é o diabetes. O diabetes é o aumento do açúcar no sangue, né? Então, não tem a ver só com quem come açúcar. Tem outras coisas também, e aí é que entra essa dificuldade de, às vezes, as pessoas entenderem o que pode e o que não pode, né, doutor Tonelli? Exatamente. O que tem a ver? Tem a ver com peso. Então, às vezes, a pessoa pode não comer só açúcar, né? Ela está acima do peso, ela come gordura, ela come comida demais, faz pouca atividade física, e isso acaba levando à obesidade, e a obesidade levando ao diabetes, né? Claro, existem vários tipos de diabetes, mas a gente está falando do diabetes mais comum, que a gente chama de tipo 2, né? Que é o diabetes que acontece em adulto, tem a ver com a obesidade. Porque também tem diabetes em criança, que é um outro tipo de diabetes. Tem diabetes em gestantes, que é o diabetes gestacional, né? Então, e tem diabetes que não é por causa de glicose, de açúcar, que é o diabetes insípidos, que é outra situação. Então, falando do diabetes, né? Então a gente tem que se preocupar. Doutor Carlos, a pessoa nasce com diabetes ou ela desenvolve a diabetes? Ela desenvolve o diabetes. Vamos dizer assim, Tarsila, ela nasce predisposta, sabe? Porque nem todas as pessoas que estão acima do peso desenvolvem diabetes. Então a pessoa tem que ter uma certa tendência, né? Genética, geralmente tem uma história familiar e tal. E aí com a obesidade acaba então desenvolvendo o diabetes. Lembrando, né, que se alguém tiver alguma pergunta, nosso telefone está à disposição, 34610700. Já chega aqui uma pergunta através do WhatsApp. Quero perguntar para o doutor. Eu tenho muita dor na barriga da perna, fiquei 2 dias com muita tontura. Será que estou com diabetes? A Silvia. Que relação é essa, doutor? Assim, ó, o diabetes é uma doença que às vezes ela é insidiosa, né, no adulto. Às vezes você acha que está se sentindo cansaço do trabalho, cansado, né, do trabalho, ou está sentindo uma dor nas pernas, que acha que aquilo é estresse e tal, vai ver, você pode estar realmente com diabetes. Então, a gente recomenda que as pessoas façam teste do diabetes, né, pelo menos uma vez por ano, principalmente se você tem história familiar e se você estiver acima do peso. Se eu não tenho história nenhuma de familiar de diabetes, esse período de 1 ano também é necessário ou eu posso daí relaxar e demorar um pouquinho mais? Se você estiver acima do peso, se você for sedentária, não fizer nada de atividade física, danou-se. Aí é melhor você fazer com mais frequência. Porque se você viver com uma vida saudável, as chances de desenvolver a doença já são bem menores, né? Assim, eu estava agora num curso fora do país e nós tivemos uma discussão muito grande lá sobre a mudança do estilo de vida, sabe? Então tem uma pesquisadora inglesa, que é uma das que mais faz pesquisa em relação ao diabetes, e ela mostrou para todos os médicos que estavam lá que investir em mudança de estilo de vida ainda é a melhor maneira de tratar o diabetes. Tratar no sentido de evitar, né? Não existe nenhum medicamento até hoje lançado que consegue diminuir tanto o diabetes como mudança de estilo de vida. Então a gente tem que insistir nisso. E a diabetes não tem cura?
Não. Diabetes tem controle, né? Então, quando as pessoas conseguem mudar o seu estilo de vida, tomar os medicamentos e tal, elas conseguem controlar, mas você sempre vai ter diabetes. Diabetes dá mais em homens, em mulheres, em adultos, em idosos? Qual é o perfil do diabético? Diabético, geralmente, assim, acima de 40 anos é mais frequente, mas se a pessoa está acima do peso, tanto homem como mulher pode desenvolver o diabetes. E existem tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2... o que é isso? Que diferença é essa? É que assim, no tipo 2, que é o mais comum, ela tem a ver com a obesidade, porque a gordura ela não deixa a insulina funcionar. Como é que funciona? Tudo que a gente come se transforma em açúcar, né? O açúcar é o combustível do corpo. Para que o açúcar entre dentro da célula, para a gente poder utilizar aquilo como combustível, precisa de um hormônio chamado insulina. E esse hormônio é produzido pelo pâncreas. Então, as pessoas que estão acima do peso, a insulina não consegue funcionar. Mesmo sendo produzido, não consegue funcionar. Existe uma resistência. Não é que ela não produz. Não, é uma resistência. No início. Depois, isso acaba também se tornando uma deficiência. Já na criança é diferente. A criança é uma doença autoimune, que a gente chama. Ela tem uma doença que o próprio organismo produz uns anticorpos que destroem o pâncreas e para de produzir insulina. Então, são doenças diferentes. Por isso que na criança, a única maneira de a gente tratar é com insulina. E no adulto, não. A gente consegue tratar com remédio. Né? Doutor, tem um ouvinte no ar para fazer uma pergunta com a gente. Vamos saber quem é. Olá, bom dia. Bom dia. Quem é? A Ivonete, aqui do Presidente Vargas. Pois não, Ivonete. Qual a sua dúvida em relação à diabetes? Estamos aqui com o Dr. Tonelli. Isso, eu queria saber do Dr. Tonelli. Eu fiz um exame essa semana e deu 114. É assim, provável que eu estou com diabetes? Bom, o normal da glicose é até 99. Entre 99 e 126, você é um pré-diabético. Então, 99 e 126. Isso, e você é um pré-diabético. O que é isso? Talvez seja o momento mais apropriado para você começar o seu tratamento. Por quê? Se você começar o seu tratamento agora, você tem uma chance melhor de controlar essa doença, mudar a sua vida para que não chegue ao desenvolver um diabetes propriamente dito. A gente vê um risco, parece maior, nas pessoas que acham que não tem diabetes, ou seja, esse nível. Deu 114, não é ainda 126 e também não é tão alto, mas é nesses casos onde a gente vê maior ocorrência de doença cardiovascular, de infarto, a pessoa não dá bola, sabe, não trata, e aí acaba desenvolvendo problema. Então, o que eu tenho para dizer para a senhora é que trate, está na hora de você tratar. Como é que você vai tratar isso? Existem várias maneiras. Se você fizer uma dieta, se você fizer exercício, se você mudar a sua vida, você vai baixar esses níveis de glicose sem precisar tomar remédio. Mas se você não conseguir fazer essa mudança, você tem que tomar medicamento já. Antes que a coisa complique. Existem muitos medicamentos à disposição hoje em dia para o tratamento? Nós estamos hoje com um arsenal cada vez maior de medicamentos contra o diabetes, né? Agora, claro, os medicamentos novos, eles têm preços mais caros, né? E nem todo mundo da população está acessível, mas, claro que tem disponível. Tem cada vez mais, a gente tem visto medicamentos novos e mais eficazes. Né? Questão de a população começar a usar e também exigir, né, que os nossos gestores comecem a colocar esses medicamentos à disposição das pessoas na rede pública, né? Porque o que a gente vê hoje é um medicamento usado na rede pública de mais ou menos 50 anos atrás, né? Então não mudou nada. Tem medicamentos mesmo que não são usados mais em nenhum lugar do mundo e a gente continua com esses medicamentos. Tantas novidades, de certo, aparecendo por aí, o pessoal continua com a mesma coisa. Né? Exame de glicemia alterado significa que a pessoa está com diabetes. Bem, assim, a glicemia, como eu falei antes, a normal é até 99. Se der alterado, não necessariamente você está com diabetes, mas você tem que checar. Agora, claro, depende de quão alterado deu, né? Porque se a gente tiver sintomas de diabetes, como, por exemplo, tomar água demais, urinar demais, e uma glicemia maior que 200, já é diagnóstico de diabetes. Né? Agora, se você tem uma glicemia alta, você tem que checar isso aí de novo, dar uma avaliada, fazer em jejum, né, às vezes, porque pode não ser em jejum, para fazer o diagnóstico. Mas, como eu disse, a gente tem que se preocupar até com o que não é diabetes, né? O pré-diabetes, porque aquilo ali também traz problemas, são as complicações. Ou seja, todos nós temos que nos preocupar com a diabetes e manter uma vida saudável e regrada. Mas quem já tem o pré-diabetes, mais ainda, aí é o sinal de alerta, é aquele primeiro sinal de que a pessoa não se cuidou até agora, mas vai ainda lá tem uma chance. Ainda tem uma chance, né? Exato. Doutor, eu já ouvi depoimentos de pessoas que têm diabetes, que faz aquele controle diariamente, fura o dedo, tem a fitinha para medir o diabetes.
Ocorre que às vezes a diabetes, é o diabetes que a gente fala, tá muito alto, às vezes muito baixo, hiper e hipoglicemia. E aí, como é que faz esse controle? É só furando o dedo mesmo e sabendo quanto... Às vezes as pessoas, elas falam, é tontura, é uma fraqueza, daí tem que chupar uma bala, é assim mesmo? Assim, ó, a melhor maneira de a gente controlar a glicemia é com a automonitorização, né? Mas, quando a gente vai para o país de primeiro mundo, a gente vê que nós estamos ainda engatinhando nesse sentido, né? Por exemplo, nós já temos fora do país monitores que não precisam furar, né? Apenas por contato com a pele. Nós já temos monitores que você usa 24 horas por dia, eles acoplados já por um sistema de catéter subcutâneo. Nós já temos monitores que avisam para quem você quiser sobre os níveis de glicemia seus. Por exemplo, seu filho tem diabetes. Tem monitores lá fora que você instala e a criança vai para o colégio, sai à noite, vai se divertir e o pai e a mãe estão recebendo a glicemia em tempo real. Inclusive com alertas quando está baixo ou quando está alto. Então a gente já tem tecnologia que está ajudando cada vez mais. O problema é chegar aqui, né? No nosso país, né? Quando chega, ainda chega com custo alto. Então, no momento, para a nossa realidade, a monitorização com furar o dedinho, que é o hemoglicoteste, ainda é a melhor maneira. Geralmente a gente tem que fazer criança 4 vezes ao dia no mínimo. Adulto, 1 ou 2 vezes ao dia já é o suficiente. Para que serve aquilo? Serve até para o diabético se autoconhecer. Com o tempo, de tanto ele fazer as medições, às vezes as pessoas já sabem, essa comida aí, se eu comer, eu já sei que vai estar alto. E eu já me conheço, então eu já vou saber que não vou comer, ou então vou ter que tomar mais medicamentos, vou ter que fazer exercício, coisa assim, sabe? E serve também para quando você está numa situação, por exemplo, que a gente estava comentando aqui, você está se sentindo mal, né? Você quer ver se você está com uma hipoglicemia, por exemplo. Então você faz o aparelhinho, vê que está com hipoglicemia e consegue já tomar as medidas cabíveis para não deixar piorar, que você pode até desmaiar, às vezes, entrar em coma, né? Então, a automonitorização é realmente muito importante. Dr. Tonelli, quais seriam as principais complicações de uma pessoa que está com diabetes? Bem, Tarsila, sabe que assim, ó, só para vocês terem uma ideia, a principal causa de cegueira no mundo hoje é diabetes. A principal causa de insuficiência renal hoje no mundo é diabetes. A principal causa de amputação hoje no mundo é diabetes. E as pessoas diabéticas, elas têm 6 vezes mais doenças cardiovasculares, como AVC ou infarto, que a população normal. São complicações seríssimas. Seríssimas, com certeza. A longo prazo, eu diria que o diabetes é uma doença devastadora. Se você não se cuidar, você vai ter complicação. Não tem jeito. Então, as complicações existem, a gente divide em macrovasculares, que são dos vasos sanguíneos grandes, ou microvasculares. Então, nós podemos citar a cegueira, né? Então, a oftalmopatia. Muitas pessoas desenvolvem esse tipo de problema. A insuficiência renal. Então, se você for hoje na hemodiálise dos hospitais, com certeza 90% são pacientes diabéticos que estão lá fazendo hemodiálise. Se você for hoje avaliar quem faz amputação de membros, 90% são pacientes diabéticos. Então as complicações geralmente são muito mais comuns, né, esse tipo de problema que eu falei, nos pacientes diabéticos. Fora a questão do AVC, fora a questão do infarto, né, que é a doença cardiovascular, porque a pessoa que tem diabetes aumenta muito o risco de desenvolver doenças cardíacas, aterosclerose e assim vai. E se a pessoa já tiver, então, os problemas os cardiovasculares e adquirir uma diabetes? Aí complica. Às vezes a gente vê, assim, pacientes que têm diabetes fumando. Ai, que pecado. Né? Aí mesmo você quase que já dá o... Eu tenho a impressão que as pessoas não dão a devida importância para a gravidade que é o diabetes. Talvez não tenham visto. Falta conscientização. Mas assim, né? Eu já vi muitos pacientes já cegos, por exemplo, fazendo hemodiálise e me contando assim, se eu pudesse, doutor, voltar atrás, se eu pudesse voltar no tempo, né? E me cuidar para não chegar onde eu cheguei. E às vezes as pessoas falavam e não acreditavam. Doutor, quais são as novidades? Falando de diabetes, você que participou no final de semana do Congresso Catarinense em Florianópolis, esteve participando recentemente na Europa, final de semana passado também, se não me engano, de um congresso também, está sempre se atualizando, buscando conhecimento para levar para o consultório. Tem novidades nesse meio? Tem novidades em tratamento, novidades em prevenção, novidades no acompanhamento da diabetes, por exemplo? Bem,
primeiro só corrigindo, o Congresso Catarinense foi mais ou menos há um mês atrás. Desculpa. E eu cheguei ontem, né? Do Internacional. De Oxford, que foi um curso de diabetes que eu fiz na Inglaterra. Semana que vem já estou indo de novo para o Congresso Europeu de Diabetes. Bom, novidades. Bom, a gente tem muito medicamento sendo lançado, né? Existem medicamentos que agem de maneiras diferentes do que a gente já tinha à disposição. São medicamentos que ajudam também no controle de peso, por exemplo. Tem medicamentos que a gente, via oral, tem medicamentos injetáveis que estão sendo associados e tem promovido um controle maior do diabetes e ajudando as pessoas a perder peso. Quanto à questão tecnologia, como nós estávamos conversando aqui, lá fora a gente já tem a tecnologia de monitorização da glicemia sem precisar furar. Nós temos monitores contínuos que informam a glicemia em tempo real para você saber realmente o que está acontecendo. Até programas que você consegue mandar essas informações do seu aparelho pela internet para outras pessoas. Então, por exemplo, o seu filho é diabético, você bota um aparelhinho nele e da onde você estiver, do trabalho, etc., você consegue saber o que está acontecendo com a glicemia do seu filho. A internet hoje está sendo vamos dizer assim, um parceiro no auxílio ao controle do diabetes, porque a gente tem muito acesso, né, à informação. Nós estamos, como se falou no último congresso em Boston, nós estamos na era do paciente informado, na era da internet. Então as pessoas podem entrar na internet e visitar os sites que existem para diabetes. Claro que também na internet existe muita coisa que não dá para usar, né? Aí tem que ter o cuidado dos confiáveis, né, doutor? Eu sempre sugiro que as pessoas entrem nos sites das sociedades, né? Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Americana, para quem puder ler o inglês, ou Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Tem muita informação ali para a pessoa saber como fazer, né? E também estão sendo lançados aplicativos hoje para tablets, para celulares, para ajudar você a controlar o seu diabetes, controlar a sua alimentação, joguinhos de celular para auxiliar as pessoas ou as crianças a entrar em contato com a doença e saber. É muito difícil para a aprender. criança entender o diabetes? Olha, a criança geralmente tem uma capacidade de armazenar ou de entender bem mais rápido, né, do que alguns adultos, assim, sabe? Eu acho que a criança hoje está muito na frente, né, do que a gente tinha quando nós éramos pequenos. Então hoje, se você der um tablet para uma criança, ela já sabe mexer. Ela ensina a gente, ensina a gente, né? Eles Então, até podem entender, mas na hora de controlar a alimentação, saber que não pode comer aquele tipo de comida, o pai e a mãe têm um papel fundamental, né? Exatamente, o pai e a mãe têm um papel fundamental, falar isso tudo. Eu acho que aquilo ali ajuda, né, a interagir, a saber como é que tem que ser feito, mas na hora, né, claro que a mãe e o pai Vai tem querer, que vai chorar, por que eu não posso, eu quero. Porque a criança come por instinto, né? A nós também, né? O que é mais agradável ao paladar a gente vai comer, que geralmente é o que é rico em gordura ou açúcar, né? E o que tem menos gordura e açúcar às vezes não é tão agradável, então a gente acaba comendo errado por causa disso. Doutor, para finalizar a nossa entrevista, uma dica para o nosso ouvinte que está lá em casa, que está vivendo esse momento, está com diabetes, tem um parente que tem a doença, ou quer se cuidar um pouquinho mais, qual é a principal dica para a gente evitar? Bom, gente, assim, ó, o que a gente tem visto de tendência mundial é a pessoa se mexer. Sabe? É isso que tá todos os trabalhos científicos que são feitos no mundo inteiro para vários tipos de doenças mostram que se você fizer atividade física regular, se você conseguir ter um peso dentro do adequado, você vai evitar uma série de doenças. Diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares, até tipos de câncer você consegue evitar mantendo seu peso dentro do normal. Então, se alguém quer fazer alguma coisa para melhorar a sua saúde, vai fazer exercício, vai se matricular numa academia, vai caminhar, vai comprar uma bicicleta, vai fazer exercício e vai se alimentar de maneira melhor. Não tem desculpa, né, doutor? Não tenho dinheiro para academia, a rua é livre e é de graça. Exatamente. Eu acho que tem que pensar nisso. Então, assim, cada vez que a gente vê uma academia na rua, né, uma iniciativa de um poder público de fazer alguma coisa para isso, gente, a gente tem que, olha, essa pessoa tem que ser, vamos dizer assim, não exaltada, mas eu diria tem que ser reconhecida, né? Porque eu estava vindo
em viagem, lá em Londres nós passamos em cima de algumas viadutos, pontes, assim, eles aproveitam cada espaço para fazer uma quadra de tênis, uma quadra de alguma coisa, uma pista de caminhada, todos os lugares, que é o que a gente tem que fazer aqui. Nós temos que fazer o povo fazer exercício, gente. Que é isso aí que a gente vai conseguir combater as doenças. Senão vai ficando cada vez mais caro, né? Mais doenças, mais remédios, mais custo. O dia que os gestores entenderem que se eles tiverem uma pista de caminhada e fizerem as pessoas caminhar e andar de bicicleta, eles vão gastar menos no hospital com medicamentos para tratar, aí eles vão começar, a gente vai começar a economizar, né? É verdade, doutor. Ótima dica, então. Pessoal, vamos se mexer, então, e vamos cuidar um pouquinho mais da alimentação. Vamos fazer exercício, vamos caminhar. Vamos utilizar as academias ao ar livre que estão cheias por aí, né? As pistas de caminhada tem bastante por aí, não tem desculpa. E aqui na nossa região, Içara, Criciúma, tanto a FME quanto a FAS, que oferecem atividade física pelo menos 3 vezes por semana na maioria dos bairros. Então, se não tem no seu bairro, mas no bairro vizinho deve ter. Então, corre lá. Como os bairros são bem pertinho um do outro, vale a pena sair de casa e procurar informação até nessas entidades para saber onde o pessoal está se mexendo, onde o pessoal está cuidando da saúde. Doutor Tonelli, obrigada pela vinda aqui no Difusora Mulher. Porta é sempre aberta e obrigada por sempre prestigiar o programa. Eu que agradeço. Quando vocês precisarem, vou estar à disposição.